Chá é de hortelã? De hortelã por enquanto. Hortelã. Por enquanto. Por enquanto. Depois vai ser... Tem guaco aí, mano. Não sei se vocês curtem guaco. Ai, quase caiu. Tem guaco, tem cidró. Por que que eu sempre que Cogumelo? escuto a palavra guaco, eu acho que é vaca em espanhol? Eu não sei por quê. Cara, mas eu sou burro, tem hortelã de verdade aí. Os caras se agora, matando pra tomar um chá de hortelã. Começando então mais um podcast Chá de História. O episódio de hoje, Ideologia no Cinema 1. 2 pontos, Heróis em Ação. Hoje presente na mesa, eu aqui, MD falando, nosso host Pablo Coelho e Rafael. Buzo. É que ele é tão importante, tem que ser dois pra falar o nome. Tem que ser, não pode ser um Ah, só. que tem que ter faz pauta tanto tempo que eu não dramática. participo que até esqueceram. Ele tava na geladeira, eu acho, né? Ah, Coisa do MD aí, ô meu, tu não confia nesse cara. Tomei um... Tu Uma falou assim, suspensão. ó, depois do dia 15 eu vou viajar. Ah, tá bom, tu foi viajar, né? Eu não disse qual dia 15. Tão pouco ano. Mas então é isso, feita a apresentação, a gente reuniu a nossa mesa diretiva aqui para iniciar uma provável série nova, não sabemos. A ideia do programa de hoje é começar uma série onde nós vamos analisar o cinema em várias formas. Esse programa aqui não vai ser aprofundado tanto em teoria da produção do cinema em si, mas a gente vai usar o cinema, e em específico Heróis em Ação, para entender quais são as ideologias e os pensamentos passados em alguns filmes. Os dois filmes que a gente vai analisar, não analisar, mas usar como pano de fundo para entender a política, é o Guerra Civil, que foi o primeiro filme da Marvel que eu gostei, e o Batman vs Superman, que, meu Deus, que obra. Então, vamos passar agora para a parte dos recados. MD, sobe a vinheta. Eu vou fazer um Unidunité aqui, para ver quem vai me ajudar nos recadinhos de hoje, porque talvez eu esqueça de alguma coisa. Unidunité, salame, mingue, o sorvete coloreu, escolhido foi você. Ah, MD. pau no cu, É. eu não queria dar os recados, cara. Não, te vira, tu tá aqui pra isso. Pessoal, é o seguinte, os recados. A gente conseguiu lançar finalmente a nossa parte de cursos livres, mini cursos. Vamos abordar várias e diferentes situações e temáticas que envolvam a história e as ciências humanas. O primeiro curso que eu fiquei prometendo que ia ser o sobre religião e diversidade na sala de aula, não está pronto. A gente vai estrear o nosso bloco, nossa sessão de cursos, com um breve curso de minha autoria, na qual eu sou o tutor, sobre Idade Média, Queda e Renascimento Urbano. É só a introdução de um livro, na verdade, como se fosse uma aulinha. É que o Gap quer surpreender. Exatamente. Por isso mesmo. Que daí a gente veio com outra coisa. Não, e uma coisa completamente passiva de análise pelos outros, né? É a construção que a gente procura. Segundo curso também, que já vai estar no ar, quando vocês estiverem ouvindo isso, é curso de História do Brasil, primeiro módulo introdutório, Povos Indígenas. Rafael, dá só um gostinho do que é essa tua primeira parte. Mas... Só um... A gente vai tratar principalmente nesse curso sobre a hominização, o processo de hominização, a saída do homem na África, brevemente, como foi as migrações, até a chegada do homem na América. E a gente vai trabalhar em específico com os povos originários do Brasil. Essa é a primeira parte do curso. A gente também vai abordar um pouquinho da religiosidade desses povos, mas não de uma forma específica, e sim de uma forma genérica, pensando lá no totemismo, nas questões tribais e esse tipo de situação. Vamos dar uma breve passada sobre a arte rupestre, também brasileira, e os achados arqueológicos mais recentes. Perfeitamente. Para depois sim começar com a ideia de Brasil, né? A gente vai dar o fundinho lá de que já tinha gente aqui, que nada foi descoberto ou descoberto da maneira que nos foi passado. Continuando. Nosso primeiro evento online finalmente nasceu. MD, por favor. Qual que é o nome do evento? O nome do evento é Primeiro Fórum Online de Humanidades, Pesquisa e
Docência em Debate. Muito bom. Esse evento a gente está pensando o quê? Ele foi feito para todas as áreas das humanas conversarem e se aliarem, né? A gente está num momento político muito complicado no país, educação sendo sucateada, gente sem apoio, faculdade sem grana, e a gente não pode deixar assim. Então esse evento é justamente para todas as áreas relacionadas às ciências humanas venham conversar. Nós vamos aceitar trabalho de psicologia, de história, literatura, filosofia, enfim, o que for. Desde que a temática seja voltada para a pesquisa, né? Então pesquisas livres, ou para a docência, que daí pode ser trabalhos sobre eventos feitos em aula ou feitos que tu teve em aula com algum professor ou que tu propôs como professor, né? Então a gente deixou assim, pesquisa e docência, que são justamente as áreas que a gente trabalha bastante, né? Então, pessoal, as datas vão ser, a execução do evento vai ser do dia 1º ao dia 8 de junho, e o envio de trabalhos para nós, de textos, é até o dia 15 de maio. Vão ser 2 modalidades de participação: os apresentadores e os ouvintes. MD, qual que é a novidade, qual é a diferença do nosso evento? O que a gente vai dar pros textos de destaque? Que isso é uma coisa que a gente não vê em evento online e vai ter no nosso evento, né? A gente já participou de alguns aí e a gente nunca conseguiu pegar esse plus a mais que a gente está querendo dar, que é justamente uma motivação para a pessoa participar e sempre dar o seu melhor. O que a gente vai ter vai ser... Claro, todo mundo vai estar inserido no livro, vai ganhar sua publicação, seu texto enviado com o ISBN. Porém, além disso, a gente vai ter um layout diferenciado com destaque para esses textos num privilégio de acessibilidade dessas publicações e destaque. Exatamente, a gente vai ter uma seção separada justamente para os textos de destaque, né? Com layout específico de acordo com a temática do seu tema. O certificado também vai ser diferenciado, né, para botar no seu lápis lá, que ganhou um destaque em algum evento, né? Sim. Vai ser basicamente ser laureado no nosso evento. Os prêmios de destaque são pro texto de destaque, não pro prêmio, pro texto de destaque. Para pergunta de destaque, porque é através de perguntas que os ouvintes vão participar. Vai lá no nosso site e vocês vão ter todas as informações certinhas, mas pro ouvinte o prêmio, o certificado dele, ele tem que fazer algumas perguntas. E resposta de destaque. A comissão organizadora do GAP é a mesma comissão organizadora do evento, então a gente vai ler todos os textos, vamos sim, bem como todas as perguntas. Logicamente, uma pergunta ela tem que fazer sentido e coerência com o texto que está sendo lido. A gente vai avaliar isso também. Porque alguém não pode querer ganhar sua participação, sendo que fez uma pergunta que não tem nada a ver com a temática ou que de fato não acrescenta no evento e no texto, não contribui. Esse evento não vai ser gratuito, ele vai ter um custo de R$15 por texto e um limite de até 3 autores por texto. Então, né, vamos fazer um rateio aí, todo mundo junta 3 amiguinhos, cada um dá R$5 e toca um texto, né? Isso é uma forma que a gente achou de cobrir os gastos da editora e proporcionar para todo mundo essa publicação. Os ouvintes também vão ter o seu investimento. Se não me engano, são R$10. Vocês podem ver melhor no site. Ele vai ter, pro participante que for fazer a modalidade ouvinte, ele vai ganhar um número básico de horas por participar do evento, que é 35 horas. Só que cada pergunta além do mínimo vai dar um bônus nessa quantidade de horas, podendo chegar até 50. Mas, de novo, as perguntas elas têm que ser coerentes, né? A gente está aqui numa luta pela democratização do conhecimento, de criar uma base, alguma coisa para a gente poder repensar esse país e não aqui para dar horas, né? A gente tem uma preocupação social que é até meio arrogante falar assim, mas é uma preocupação social séria, né? Então a gente não quer deixar que vire bagunça. Continuando, acessa o
gapsaírdadagrandenoite.com, que vai ser possível ter todas as informações. Revista. A gente tinha uma revista que ela estava em projeto experimental, com 2 volumes, que não chegaram a ser... A nossa revista estava em caráter experimental, ela está disponível no site para download. Só que agora a gente vai começar a realmente reformular ela e deixar ela pronta para aceitar trabalhos. O nosso foco da revista vai ser publicar textos e artigos inéditos em diversas áreas também. Também a gente quer dar as boas-vindas aqui ao Alan Pereira. Ele vai fazer parte aqui dos nossos colaboradores, vai começar a mandar uns textos pra gente. É claro que ele não tem nenhuma obrigação, todo mundo que colabora com a gente é de forma espontânea, mas só deixar claro que a adesão de mais um soldado nas fileiras. Por fim, mas não menos importante, o que nós temos? Nós temos mini curso, nós temos a revista que está saindo, nós temos o evento e as despesas com o site. Então demorou, mas chegou o momento, pessoal. PicPay do GAP Sair da Grande Noite. Quem quiser doar a moeda que for, por favor, sinta-se livre. Só que, para nos achar lá, não é procurando por Sair da Grande Noite. Devido a algumas outras questões, a gente está usando o nosso querido Queiroz, o nosso querido... Laranja não, o nosso querido Michael Douglas como o laranja, então, o Michael Douglas, que vai ser através do perfil dele no PicPay, que pelo menos momentaneamente, né, a gente vai estar aceitando as doações que vocês vão nos dar, porque a gente precisa, o site é caro e... A editora é cara. A editora é cara. O nosso editor aqui é caro. E educação no país ultimamente... Tá barato. Sendo Se é que vocês entendem. O editor é desempregado. Então... O dono da editora é desempregado. Então, pessoal, vamos lá, que não é só de gratiluz que a gente vive. Por fim, entrando no tema do programa, pedindo desculpa aí pela grande introdução, a gente já vai dar início ao programa. Então, o MD teve a finesse de fazer uma crítica sincera dos 2 filmes que nós vamos... Uma sinopse sincera dos 2 filmes que abordaremos. Então, vai lá. Aí começa o negócio. O filme Capitão América Guerra Civil retrata uma polarização sobre os valores fundamentais da sociedade norte-americana. São os valores de liberdade individual, justiça e, pasmem, felicidade. Existe um supervilão nazista que é o responsável por quebrar a ordem natural da sociedade. Claro, uma ordem liberal. A motivação dos grupos é o debate entre Freud e Bauman, segurança ou liberdade. A primeira responsável por essa falta de segurança é a mutante Wanda, vulgo Feiticeira Escarlate. No filme Batman vs Superman, traduzido no português, o subtítulo para A Origem da Justiça, retrata uma polarização política sobre a definição de justiça, uma herança da justiça grega que era uma virtude divina de Deus, retratado como Superman, e hoje é a virtude moral dos homens, retratado no Batman. E existe um supervilão proprietário de uma empresa privada que é responsável por quebrar a ordem natural da sociedade. Claro, a ordem de lex, do latim a lei. O Estado regula e apenas isso. A motivação dos grupos é o debate entre Freud e o Bauman, segurança ou liberdade. O responsável pela falta de segurança é o alienígena vulgo Superman. Então, começando o programa efetivamente aqui, a gente vai começar... Começando no começo. Então, começando o programa, a gente vai se preocupar com a primeira questão para poder avaliar tudo isso, dos 2 filmes, que é a questão ideológica. Então, eu já quero perguntar aqui pro Rafael, o que a ideologia tem a ver com o filme que a gente vê no cinema? Não é só entretenimento, ou ele tem algo por trás?
o filme, assim como ele tenta se disfarçar de um entretenimento, que nem tu falou, ele tenta se passar simplesmente por Uma distração? uma distração, um tempo que tu vai relaxar. Ele é comercial, a gente não pode esquecer disso, né? Ele está proposto para vender. Vender os produtos da produtora, os brinquedos, né? Então tem toda uma linha de produto que o filme engaja para vender. Esse é o primeiro ponto, né? Ele é comercial. E ele também transmite uma série de visões da realidade de quem o fez, né? Por exemplo, assim como o filme americano, ele vai propagar a ideologia americana do WASP, da sociedade WASP, que é a White, Anglo-Saxon e Protestant, do inglês, né? Branco, anglo-saxão e protestante. Ele vai enraizar alguns mitos, né? Entre eles o da democracia, da democracia liberal, da paz liberal, quais são os conceitos de paz para o americano. Assim como outras nações também, o cinema russo faz isso, o cinema indiano faz isso, ele vai propagar e vai enraizar as características ideológicas daquela nação. Existe, contribuindo bem nesse ponto aí, que existe um consenso na academia de que se tu quer conhecer a ideologia de uma determinada nação, basta apenas ver os filmes que ela produz. Perfeito, é exatamente isso. E aí a gente vai ter na contemporaneidade filmes que, por exemplo, a gente sabe que em época de guerra ele começa a brotar no cinema americano filmes de guerra com valores de defesa de certos valores, que nem a democracia, em épocas que nem se era democrático. Então, assim, comete-se o anacronismo nos filmes para propagar, para fixar isso aí, para vender também, né? A gente não pode esquecer do 300, por exemplo. O filme 300, do ponto de vista de entretenimento, é bom, porque é efeito especial, né? Um monte, os caras tudo musculoso, lá, lutando, e sangue para tudo que é lado. Mas assim, por trás daquilo lá tem uma série de anacronismos. É que nem vender os sistemas democráticos na Esparta, que era escravista, né? Sim. O interessante dessa parte é que a gente sempre tem que lembrar que tudo é mais denso do que parece, né? Porque o próprio 300, ele é um filme, eu tenho DVD, eu acho ele muito bom, como entretenimento. Só que ele também é baseado num quadrinhos, que tem toda a liberdade poética de criar em cima de algum acontecimento histórico, né? Então, eu acho que a partir do momento que tu pega uma produção de um quadrinho e tu consegue transformar ela em algo diferente ainda, algo mais distanciado de uma possível realidade factual, tu usa isso justamente para poder inserir as suas questões ideológicas, né? E justamente porque o filme que ele faz para vender boneco, que ele faz para vender personagem, que ele faz para esse tipo de comércio, ele mostra o valor que a sociedade dá pro mercado. Sim. Justamente por estarmos numa sociedade capitalista. Mais ou menos esse é o pensamento. pensamento, Eu acho que todo a questão assim é bem importante a gente focar no jeito que aquela sociedade se reproduz, no caso capitalista, né? O capitalista, até a gente usando o conceito da Hayek Valência, que eu gosto muito, que é o capitalismo gore, aquele que é levado às últimas consequências e tal. A gente não pode esquecer que o cinema, além de propagar essa ideologia, ele tem que vender. Sim. Então, assim, seria muito sem graça um filme contando a vida como é que foi lá na Esparta, realmente, né, daquele período. Sim. Não ia vender. Até porque se fosse fazer um filme de hoje em dia pra contar a vida real do trabalhador ou de quem for, vai ser chato. Vai ser chato, não vai vender. Então, claro, eles vão enfeitar. Mas o que a gente está questionando e que a gente está botando em pauta é por trás desse comercial também vai embutida a ideologia. É isso que a gente está conversando aqui, né? E os filmes são vendedores assim eficazes de ideologia, né? E eles carregam um malefício nos filmes da caracterização de outros povos, por exemplo. De fazer o estereótipo do africano, do oriental, ou
né, do muçulmano. Sempre vai ter assim o povo ocidental como superior a esses os povos, né? É bom a gente ressaltar isso porque foi por isso que a gente escolheu esses dois filmes, né? Porque os dois filmes ou trazem guerra no nome ou retratam em algum momento uma guerra ou um conflito armado em outros lugares com outros povos, e esses povos são todos pasteurizados, são todos homogêneos, todo mundo tem a mesma cor, com a mesma altura, da mesma forma, e é terrorista, né? O MD levantou a patinha aqui que nem o tirolês do Chapolin, por favor, MD. Eu tenho a citação aqui do Fuhrman e do Isaacson, de 1976. Abre aspas. O cinema não vive um sublime estado de inocência, sem ser afetado pelo mundo. Tem também um conteúdo político, consciente ou inconsciente, escondido ou declarado. Que nesse caso, como a gente pegou 2 filmes de heróis, que é o Capitão América e o Batman vs Superman, que tem uma ideia voltada para o entretenimento, de trazer os quadrinhos, herói, cara voando com armadura, o morcegão gigante colocando Superman pra mamar. Melhor expressão que eu já vi alguém usar. Enchendo ele de porrada e botando pra mamar. E então é justamente por isso que talvez seja mais pertinente ainda avaliar o lado ideológico da coisa, porque dá a impressão, mesmo que no Guerra Civil principalmente seja mais escrachado a parte política, que a intencionalidade e a afirmação conceitual e os preceitos de liberdade norte-americano, eles são afirmados de maneira enfática. Olha, nós temos 2 conceitos de justiça polarizado em 2 grupos de heróis ou 2 heróis. Então aí que a ideologia vem à tona, porque enquanto tu tá ali sentado se divertindo, dando risada das piadinhas do Homem-Aranha, a ideologia tá comendo na tua cabeça. E eu concordo com isso, nas duas, ou em todas as possíveis visões de justiça, só que a gente também tem que perceber que o filme não é só a questão da justiça em si. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque se a gente fizer uma breve pesquisa sobre histórias em quadrinhos e tal, e fascismo, a gente vai ver que o personagem que mais é citado como fascista é o Batman. E em especial o Batman do Dark Knight, do Frank Miller. Me explica, por favor. É aí que eu vou chegar agora de uma forma muito, muito leve. Porque eu sou um grande fã dos filmes do Batman, nem tanto dos quadrinhos, porque colecionar quadrinho é um hobby caro. Mas tu gostou desses últimos filmes com... Ben Affleck pra mim é o meu Batman favorito. E o do outro com... Christian Bale, é que são Batmans diferentes, não é a mesma... Tá, mas tu gostou de qual? Sim. Qual tu achou mais adequado ao papel? São Batmans diferentes, não são o mesmo Batman. Sim, um é do Cavaleiro das Trevas e o outro seria... Não, um é um Batman que seria possível no mundo real, que é o Cavaleiro das Trevas, da trilogia Dark Knight. O Batman dos quadrinhos do Frank Miller, ele é o Batman que não é possível existir no mundo, tá entendendo? É um Batman mais fantasioso. Esse aqui... É o Batman do mundo do Super-Homem. Não, é o Batman do mundo... se um multimilionário hoje fala, eu quero ser o Batman, ele vai chegar mais perto... Do... Qual é o nome do ator, cara? Bailey. Do Christian Bale. É possível existir um Batman do Christian Bale. Porque fica bem claro que a roupa dele é um colete à prova de balas, que o carro é um protótipo que está sendo desenvolvido, enfim. O Batman do Ben Affleck, ele é mais fantasioso, ele é mais não sei se a palavra é lúdico, mas ele não é desse mundo, sabe? O mundo que é retratado não é o mundo que a gente vive. Isso eu quero entrar um pouquinho mais adiante para dizer qual é o problema que eu tenho com usar conceitos desse mundo em outros mundos. Mas enfim. Não, perfeito. Mas é porque até é preciso ser esclarecido. Sim. Que é uma dúvida que eu tenho. Quando tu faz, por exemplo, tem 10 Homem-Aranha. Tem que nem o Homem de Ferro, que nem ele começou com mais ou menos essa proposta. Sim. De ser um milionário que quer montar ele faz lá tal.
Mas aí já vem o Capitão América, que é uma experiência genética, parece, né? Então eles Sim. tentam passar um... E apesar eles de fazem ser algo bom o doping, né? brincando. Mas assim, é uma fantasia que eles tentam fazer da melhor forma possível se encaixar na O realidade. mais realista possível, exatamente. Por isso que eu tinha muita resistência com os filmes da Marvel, porque tem personagens que eu gosto muito e no filme do Civil War não apareceram. Por exemplo, o Hércules, o Homem-Aranha não morre, entre outras coisas. E o Homem-Aranha morre? Nos quadrinhos, sim. Pô, mas aí... É que tem uma coisa engraçada nos quadrinhos. Eu vou ser sincero, porque eu não fui um grande consumidor de quadrinhos na minha infância e adolescência, enfim. Eu li alguma coisa, mas... porque trocam os personagens, um morre e já substitui, né? E isso parece não acontecer tão seguido no cinema como acontece nos quadrinhos. Né? É que nos quadrinhos, só pra gente poder entender, que isso é muito pertinente pra conversa, porque são mundos diferentes, carregando as mesmas bandeiras, em situações e realizações diferentes. Nos quadrinhos, tu é um roteirista, tá? Tu é um roteirista famoso porque todo mundo sabe que tu gosta de fazer história sombria. Eu sou roteirista famoso porque eu gosto muito de colocar em evidência a ação. E o MD é um roteirista famoso porque gosta muito de jogar com a política. Vai chegar a empresa, olha só, vocês três vão pegar o Batman. Tá? Aí eu vou parar, nossa, não, eu gosto de porradaria, então o Batman vai bater no Super-Homem, ele vai ter uma roupa de ferro, por mais que o ferro não aguente um soco do Super-Homem, vai ser desculpa pra ele poder lutar, e ele vai estar preparado sempre, e ele vou pedir pro desenhista colocar cenas dele treinando. Como tu é um cara mais sombrio, tá falando, não, o Batman, ele é o detetive, ele é quase um James Bond, ele não precisa estar sempre de morcego, ele tem o aprofundamento psicológico, eu vou botar cenas dele sofrendo internamente. O MD não, o MD é a questão da política. Não, o Batman é um multimilionário, então ele também tem empresas pelo mundo, ele também vende armas. E vão se criando histórias do personagem em mundos e realidades diferentes. Sim. Isso não acontece nos filmes pelo simples fato que a produção de quadrinhos é muito mais antiga. O Batman é de que ano? Dos anos 30? Não, é... 40? A primeira apareceu ela em 59, parece. Tá. Ele apareceu em 36 na revista de um outro cara. Mas enfim, vamos botar aí. A produção dos quadrinhos é antiga. Ela nem sempre foi mainstream, porque na nossa época ser nerd era apanhar no colégio, e não gostar de quadrinhos. Tu gostava e apanhava, era o que acontecia comigo. Então, assim, eles têm essa cultura, ela é mais antiga, ela tinha mais liberdade e ela tinha mais escopo de ação. Hoje em dia, os filmes, o ator envelhece. Tu não pode começar um filme em 2030 e acabar ele em 2080. Né? Só o Poderoso Chefão, que gravaram outro, depois, 20 anos depois, fizeram a continuação. Então, o que eu tô querendo dizer é assim, ó, o filme ele tem a urgência. Ele tem que manter um fio condutor. Os quadrinhos, não. Por isso que tem várias desenhistas diferentes, vários roteiros diferentes. E aí que eu entro no Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Ele é o Batman que foi retratado apesar de serem vários Batmans no Ben Affleck, o principal é esse Batman do Frank Miller. É um cara o quê? Tá cansado de lutar. Desistiu da boa fé. O cara não aguenta mais o peso do próprio corpo e o peso de ser o Batman. Tanto que no quadrinho, ele voltou a ser o Batman depois de velho. Da mesma forma que no terceiro filme do Christian Bale, ele volta a ser o Batman depois de estar aposentado há algum tempo. É um Batman desacreditado. É aí que entra o fascismo, amiga. Por quê? Quando a gente estava pensando na pauta e como desenvolver essa temática de cinema e super-heróis e tal, eu parei e fui procurar uns artigos acadêmicos. Eu lembro que eu tinha visto uma vez uma tese de mestrado ou doutorado, que era sobre o Cavaleiros das Trevas, o Dark Knight e os quadrinhos, falando sobre a autotutela da pessoa se defendendo na falta da presença do Estado. Foi uma tese de uma mulher, não sei o nome dela, posso procurar até o depois, falando como o Batman é uma ferramenta para a ineficácia do Estado. Mas enfim, procurando e tal material, eu achei uma reportagem num site chamado Voyager, Voyager.net. O nome da reportagem é A Origem do Fascismo e Batman vs Superman. Eu vou resumir aqui, eu vou falar basicamente de um ponto que é muito interessante, que a retratação do Batman como fascista.
E por que ele é fascista? Eu vou separar aqui, ó. Abrindo aspas para a reportagem. Alguns meses se passam e o Superman torna-se um assunto corriqueiro na cidade. Né? Fazendo um grifo meu aqui, isso é sobre o Batman ter assistido a luta do Superman com o Zod e como isso alterou a cidade. Né? Voltando aqui. Com alguns apoiando o herói e outros desejando que ele vá embora. Enquanto isso, o psicologicamente debilitado Batman torna-se cada vez mais obcecado pelo alienígena. Cada dia que passa, apesar das boas intenções do Superman, Batman o enxerga cada vez mais como uma ameaça. A vida do Cavaleiro das Trevas passa a ser dedicada ao herói de Krypton, numa obsessão por encontrar maneiras de destruí-lo. O fascismo se faz presente aí na criação do inimigo, na imaginação de que é algo novo e destruidor, que pode acabar com as raízes que já são estabelecidas. Afinal, um alienígena que vem com poderes de voar e soltar raio pelos olhos, né? Tu vai abalar a sociedade. O medo de um ataque iminente e o culto ao heroísmo, né? O culto aos grandes heróis, o culto ao passado glorioso, esse tipo de coisa. Sim, são pontos do fascismo, não tem como discordar. Justamente o Partido Fácil, lá que nasceu na Itália, essa coisa toda era para resgatar a glória de Roma, enfim, heroísmo nacional, que nem o nosso ex-ministro da Cultura aí queria. Só que, quando a gente fala de história, a gente sempre fala de anacronismo, né? Por isso que eu falei antes de mundos diferentes. Porque, assim, claro, supervalorizar uma possível ameaça ou inventar uma ameaça que não existe para combater ela, ser herói e passado glorioso, tudo. Mas a partir do momento em que vem um alienígena voando, que leva tiro no peito, bomba, no filme do Batman vs Superman, ele toma um tiro de um míssil nuclear, não morre, eu acho completamente plausível, como o próprio Bruce Wayne diz no filme, que se ele tem 1% de chance de ser um inimigo nosso, a gente tá pronto pra enfrentar ele. Por isso que me incomoda muito quando a gente pega classificações do nosso mundo, da nossa época, e a gente remete num mundo e numa fantasia que não tem uma data, que não tem um pensamento que nem o nosso, e onde a realidade não é nossa. Onde a realidade são super seres, são mutantes, são pessoas que trocam de corpo, então a gente não passa por isso, sabe? Então eu acho isso, por mais que seja muito bom a gente fazer uma análise do filme e perceber os pontos que estão sendo marcados de fascismo, que eu concordo que está presente, de violência, mercado, agressão, enfim, ideologia, aquele não é o nosso mundo. A gente pode lutar para não ter um mundo que nem aquele. Mas a gente não pode querer que as ações do nosso mundo sejam tão impactantes naquele mundo. Sabe? Mas sabe... Calma. Desculpa só, MD, só deixa eu só... Porque eu não tenho nada, assim, só quero comentar um negócio que eu acho estranho quando me falou fascismo do Batman, porque o Batman, ele tá autoconvencido que o Super-Homem é um inimigo e tem esses pontos que tu citou do fascismo. Só que ele não tenta, de forma nenhuma, impor a vontade dele pra sociedade. Por isso que me soa estranho, por mais que ele tenha um pensamento fascista, e pode ter, né? A gente não tá dentro da... Nem tu falou, são coisas diferentes, são mundos diferentes, mas que ele possa ter algum tipo de pensamento fascista, que não é essa a questão. Eu não li o artigo, até uma falha minha, mas eu não consigo perceber uma questão fascista aí, porque ele não tenta impor isso na sociedade. Ele não é um ser social que vai impor a vontade dele para as outras instituições. Sim, ele não propagandeia. Isso, ele não vai chegar lá e não vai usar o poder dele para dizer, olha, agora todos os kryptonianos ou todos os super-homens são inimigos do Estado e porque ele faz isso, ele vai criar uma vingança própria. Sim. Ou uma possível defesa contra algo próprio. É mais eu citaria mais um fanático do que um fascista. Mas eu não quero discordar da autora sem ter lido ela, né? Então aqui eu já peço desculpa para a autora que tu citou. Vou ler o artigo, mas o aspecto que tu falando para mim, eu teria esse contraponto. Sim, é que só para dar uma pincelada, é que o personagem,
ele tem falas políticas que a gente encontra em presidentes de países sul-americanos. Por exemplo, os criminosos são como ervas daninhas. Você retira uma, nasce outra no lugar. Esse pensamento a gente sabe que é um pensamento... Porque tu cria um inimigo, tu diz quem é o criminoso, tu diz quem é o vilão, tu... Sabe? E o Batman tem isso com os pequenos criminosos do mundo. E ele passa essa imagem pro Superman. Não que o Superman é um criminoso, mas que o Superman ele pode ser uma ameaça. E quem que tá dizendo a ameaça? Bom, eu tô dizendo que é. E eu vou lutar contra ela do meu pensamento. Mas a grande diferença é que ele não tenta impor isso pra sociedade. Mas é que não tem só a questão da propaganda, tem todo o resto junto. É que nem assim, ó. Tu faz uma ação escondida e não ficou sabendo, aquela ação ainda foi feita, sabe? Mas vamos citar assim, ó. Vamos pegar em vez do Um fascismo... crime de racismo ou de homofobia, o que for, que não vai pra TV, ele aconteceu. Vamos pegar então, deixa eu só citar um exemplo. Se em vez do fascismo, vamos botar o nazismo. Se o Hitler tivesse aquele ódio pelo judeu, mas ele não tentasse influenciar ninguém, o nazismo não seria o nazismo, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Se ele tivesse um ódio pelo judeu, mas guardasse pra ele e tentasse matar o judeu ele sozinho, mostra que ele ia conseguir ser preso. Ah, sim. Não, é isso que eu tô dizendo, a diferença do fascismo... Ele não tem a preocupação política. Ele não tem um aparato estatal. Perfeito. Não, isso aí eu concordo. É nesses momentos que eu... Por isso que eu tô falando, são mundos diferentes. É claro, Guerra Civil ele vai ter em algum momento o aparato estatal. Eu não sei se no filme tem. Tem. Nos quadrinhos isso é muito bem feito, por sinal. Tá, vamos continuar no debate. Mas voltando aí, MD. Tá, que eu... Tua parte sobre... Tá sobre... Vou pegar o teu primeiro ponto de usar conceitos nossos pra falar do mundo fantasioso. Uhum. Já começa de que esse mundo fantasioso foi criado por nós. Sim. Então como é que a gente vai conseguir elaborar algo fora dos conceitos que a gente tem da nossa realidade? Mas a gente não consegue pensar num outro universo. Perfeitamente, só que essa não é a questão. Mas tipo, como é que eu vou pensar num Batman que nunca existiu se eu só sei pensar através de coisas que existem? Mas é que não é essa a questão. A questão de pensar em coisas que existem ou não existem. Porque, é claro, a gente vai usar referenciais que a gente já viu e que existem, ou que não existem ainda, mas podem vir a existir, como tecnologias, por exemplo. A gente consegue pensar na tecnologia futura através do pensamento da época. E isso influencia muito na tecnologia atual, né? Exatamente. Porque o celular é um exemplo. Ele foi imaginado no Star Trek, lá. Só que o ponto é o seguinte, o cara criou... eu consigo inventar, entre aspas, né, um mundo medieval com a sua política, com o seu mapa, com seus heróis, em vez de serem pessoas feitas de carbono, são feitas de pedra, e ao invés de serem humanoides, elas parecem tigres, sabe? Tu consegue desmembrar tudo isso e usar elementos políticos e conceituais de agora. Só que aquele mundo não é uma réplica do de agora. Ele pode ter muita coisa internalizada minha, que eu me expressei naquela criação. Até a época da citação que eu li antes. O filme, exatamente. Ou ele vai estar direto ou vai estar indireto. Exatamente, mas a partir do momento em que eu falo e eu crio um mundo com valores diferentes do nosso, são valores diferentes do nosso. É que nem alguém de Marte olhar pra gente e falar: nossa, como eles não conhecem o conceito de Klingon Glin? Como é que eles vivem sem isso, sabe? Não, mas daí o cara de Marte é idiota. Por quê? Porque a gente não tem contato, não tem como a gente Tu não saber. tem contato com o mundo de Eternia onde o He-Man mora. Tá, mas apesar de o ser Batman criado. e o Superman são desenhados por uma mão humana. Mas tá te apegando ao material e não no que pode extrapolar a forma de pensar desse mundo. Aí que tá, eu não sei como criar uma forma de pensar só se eu criar um vocabulário que não existe e ficar isolado e começar a deixar viajar. Mas ainda assim eu vou criar coisas com base nos dias que eu vivi. É que isso a gente vai entrar num... Eu acredito, tá? A gente vai estar entrando num loop filosófico. Não, eu acredito que tá entrando numa discussão que é muito diferente da nossa, que tu tá discutindo que só pode existir o que é tornado em palavra ou ação, e o que não é tornado, o que não pode ser tornado não pode existir. Não pode, porque já existiu sociedades que não sabiam ler e escrever. Eu não tô falando de ler e escrever. Eu tô falando que, por exemplo, a palavra saudade, ela existe só em português, não quer dizer que o resto do mundo não sente saudade? Não sente, só que eles têm outras palavras e outras formas de relacionar. A gente é saudade, mas eles falam eu sinto falta, ou eu quero, sabe? Eles usam as mesmas expressões pra relacionar com emoções. Só que mude a palavra mas daí o fato vai continuar o mesmo. Não vai.
numa aula, não foi numa aula que a gente teve, mas eu vi uma vez uma reportagem de um cara falando de como palavras e como coisas que existem em grupos diferentes, porque o que a gente sabe muito bem é que cada cultura é uma cultura diferente uma da outra. Sim. Uma cultura em alguma ilha, de algum lugar, que eu não lembro da que era, tipo, fonte zero aqui, desculpa pra todo mundo, mas tem um grupo que habita um lugar e eles têm um dicionário, um dicionário não, mas um vocabulário, para em média 300 palavras de parentesco. Tá? Então eles têm pai, mãe, tia, irmão, Sim. primo, prima, e eles têm um parentesco que é um nível tipo o primo do primo do primo do primo, que a gente não consegue dizer o que é. Mas pra eles é parente, eles tratam como parente, eles têm uma palavra pro primo do primo do primo do primo, sabe? Eles se relacionam diferente. Pra mim, o meu primo de segundo grau não é parente. Sim, mas daí a gente tá falando de 2 filmes norte-americanos, então é o mundo deles, com os conceitos deles. É que eles não estão retratando a sociedade americana só. Só. Então, Eles estão daí que... mais coisas. Por isso que não dá pra ficar usando ideias que se aplicam ao nosso mundo, sendo que eles estão retratando outros mundos. É que nem, tipo, a gente tá falando do Né, Rafael? fascismo... A gente tá É que essa é a falando, parte melhor do filme. a gente tá falando do fascismo retratado nos dois. Sendo que o fascismo do Batman no filme é muito sutil. Sim. É num momento específico, de inicial, que serve de justificativa para as ações dele. Sim. E Mas foi exatamente isso que eu falei. A diferença... Eu falei os pontos que ele é fascista e eu concordei. Porque ele em si, ele tem essa construção fascista. Só que o mundo em que ele existe e a forma que nem o Rafael falou, que sem aparato estatal, sem questão política, sem propaganda, não são exatamente aquilo que a gente tem como fascismo aqui na nossa terra. Ele tem sim a questão da perseguição, a questão do ódio, a questão da violência, de enaltecer, só mas que... eu acho que no filme essa questão do fascismo foi inconsciente, foi totalmente consciente. Porque se tu parar pra olhar o filme mais de uma vez e separar as coisas, tu vai ver que a discussão tá em Nietzsche nesse filme. Eles querem levar muito mais pro lado da questão do o homem sobressai sobre Deus. Tanto que a Sim, que primeira... ele fala isso, além do você sangra, pois vai, ele fala que você não é corajoso quando o Superman perde os poderes pra Kryptonita. Ele fala, homens são corajosos. E é muito Que é a legal. hora que todo mundo grita, dá na cara dele! É muito legal a parte do final. Pra mim, o final, assim, que tá o Luthor na cadeia, né? Que ele tá com o quadro virado. Que Não, isso não é o final. O quadro virado é no meio do filme, quando ele tá falando com a senadora. Não, é o Não, contrário. não, o quadro virado é no final, e na seladora ele é normal. Ah, É sim, normal. sim, não, é Aí verdade, ele né? diz Tá assim, ele tem a frase final dele que é alguma coisa relacionada aos deuses, estão morrendo os o deuses. Né? Batman- Que na verdade ele conseguiu o que ele queria. Era tirar Tirar a auréola divina. divina do super-homem. Ok. Sim, e tanto que o Batman, a gente tem 2 questões de justiça ali. Daí, trazendo aqui, ó, do grego, que eu anotei aqui, ó. Pros gregos, a justiça é uma virtude divina, que em grego é temis. Então hoje a gente tem uma virtude, no caso a justiça, ela é uma virtude social do caráter humano. Então no filme, quando é a origem da justiça, é esse debate que nem tu falou. É que na verdade o nome do filme não é Origem da Justiça, né? Como é que é? Sim, mas em português ficou. Sim, mas mas é justamente isso. Em português não foi o dono do filme que fez o Como nome, é que é né? o nome original? The Dawn, tipo, pode ser entendido como o nascer, só que é o amanhecer da justiça, mas eu, como uma pessoa que, até onde eu sei daqui, e não que eu seja muito fã de quadrinhos, mas eu como eu sei que eu tô mais nesse universo, eu entendo que seja mais o nascer da justiça, de uma possível Liga da Justiça, do que da justiça em si. Porque o debate não é justiça do que pode e que não pode. Mas ficou inconsciente, que nem eu vou ocupar um tempo Ah, não, agora. eu posso concordar. Só que, Mas olha só. uma leitura um pouquinho mais densa sobre o assunto, tu vai ver, não, de fato. É ambíguo. Ó, vou trazer aqui a discussão, vou ocupar um pouquinho de tempo. Vai lá. A gente tem 3 fatores ali sobre justiça no filme. Que a gente tem uma justiça grega clássica, que é a virtude de Deus, Superman. A gente tem uma herança da justiça grega, que é a virtude social do caráter humano. E a gente tem uma terceira, que é
o Império Romano... a justiça do Império Romano, que é o caráter absoluto da lei. Eu posso botar O uma caráter- quarta aí. A virtude do Maquiavel. Dá pra colocar. Daí Que eu já não idealizei. Não, Mas mas, olha é, que é, só. é o vir do personagem vir ser ativo, de ser o realizador, sabe? O virtude, de tu vir, de tu aplicar, sabe? Mas que nem, tipo, a gente pode elencar nos 3 personagens os 3 conceitos. O Superman é a justiça de Deus, Sim. o Batman é a justiça do homem e é o concreto romano da lei é o Lex, porque Lex é a lei Em latim, tu falou, em né? latim. Então, a gente tem os 3 conceitos, eles são dados, dá pra perceber bem que de forma inconsciente. Sim, sim. O Batman derrota de forma muito bonita, foi a melhor parte que eu não gostei No do filme, quadrinho é melhor, mas cara. é No quadrinho é muito mais aquilo- legal, é muito mais humano. Então a gente tem a lei dos homens prevalecendo, a justiça dos homens prevalecendo, que é a do Batman, e o caráter fascista também foi intrínseco, porque no filme, o filme ele só trouxe de forma inconsciente, até Sim, no Guerra Civil, porque nos quadrinhos o nacionalismo, o fascismo tá muito mais presente. Tem uma versão do Superman na União Soviética. Mas é por isso que eu falo, são criadores diferentes que eles criam uma graphic novel, que é basicamente uma história em uma revista, né? Que nem o Rafael tava falando antes pra mim em off, que é o AC, sabe? Não é que é aquilo, mas aquilo não descarta toda a construção mítica do personagem. Sim, mas que é tu vê é o Superman, é o Filho Vermelho, né? Uhum. Entre a foice e a espada. Tipo, daí tu olha... A foice e o martelo. E no caso do Guerra Civil, o Zemo, que é o vilão que fica atrás dos 2 grupos, o cara nos quadrinhos o cara apoiou o nazismo, o cara tava do lado do Hitler. No quadrinho eu não quadrinhos. lembro como é que é. E Mas eu agora lembro que tu eu gostei. pega décadas de quadrinhos muito políticos, tu tem Sim. um Superman ali com a cor dos Estados Unidos, tu tem Sim. o Capitão América com a cor dos Estados Unidos, daí, porra, não tem como não vir no filme. Mesmo Concordo, que concordo com tudo que tu falou, concordo. Só que vai mais além do que isso, né? Mas sim, isso é muito presente, porque esses personagens eles são criados com essas cores de propósito e em momentos as histórias deles carregam os ideais de realização das suas ideologias, né? Mas o próprio Superman, ele teve cores diferentes, ele morreu, ele teve realidades alternativas, numa ele era negro, na outra ele era um robô, sabe? Então tem várias... E o próprio Batman é isso. Ano passado, um dos escritores de uma linha de quadrinhos, de um arco de quadrinhos, disse que o Batman é o Batman porque ele é suicida e ele não tem coragem de se matar. Então é mais fácil ele combater o crime e matarem ele, na cabeça dele, do que ele pegar e se matar sozinho, sabe? Então ele tem uma motivação suicida. Ninguém aceitou isso. Eu também não concordei. Eu também não. Mas foi criado isso e ficou, sabe? E vai vir gente produzir isso a partir disso, sabe? Mas não, plenamente, eu concordo muito contigo. Vamos dar de bloco? Vamos dar de bloco. Nosso tempo? Daí eu quero carregar uma questão daí pro Buzz, que eu acho que o Buzz tá preparado pra isso. Manda lá. Que nos 2 filmes a gente tem a questão de um dos 2 principais Motes. da situação atual dos Estados Unidos, que a gente tem de reclusa ao estrangeiro. E nos 2 filmes a gente tem 2 questões de estrangeiro. Muito fortes. Bah, demais. É. Só que no Guerra Civil é mais sutil. Nem no Batman é o Superman, o alienígena, o É tempo que tu inteiro. sabe qual é engraçado disso que tu falou? Porque é mais sutil, só que são em grupos maiores. Porque o Guerra Civil, ele separa quase que igualmente entre as 2 facções que lutam entre si. Eu não lembro qual que é a ideia do filme, se também é o do registrar os mutantes ou não. Eu não lembro qual que é o motivo da Guerra Civil? É. Não, aí a sinopse dele eu achei ajudar, porque deu aquele atentado lá que a Wanda lá, sem querer, explodiu lá um negocinho. E aí Que isso acontece nos quadrinhos a também. ONU quer sancionar, quer tipo de botar uma lei pra eles agirem, né? E o Capitão América é contra, né?
Isso. E o Homem de Ferro Ele é a favor. é a favor. Basicamente no quadrinho acontece a mesma coisa, né? São os grupos Homens de Ferro, mega empresário defendendo a lei, digamos, A lei. e querendo imposição de uma identidade pros mutantes, e o Capitão América defendendo a liberdade de cada um. No Cavaleiro das Trevas, na edição histórica lá, expandida, enfim, na maior, tem uma coisa parecida que são sobre os que usam colante, porque os heróis usam roupa colante, usam colã. E também tem esse preconceito. Só que eu dei toda essa volta pra dizer o quê? A gente grava... Só adicionando mais aí da volta que deu. No filme do Batman, ele é quando o Superman entra no Senado lá, é uma tentativa de regularização da ação do Batman. Sim. Então também tem a questão da lei. Mas é que o que eu tô querendo chegar, e a gente tem que melhorar muito, porque a gente se corta demais, a gente tem que parar com isso, a gente tem que notar melhor. A gente tá, pra quem não sabe, obviamente, a gente tá gravando e tá passando no telão aqui na casa do Rafael O filme do Guerra Civil. o Guerra Civil. Por isso que eu disperso. Por isso que ele dispersa e fica quieto, porque ele fica lendo as legendas. Mas eu quero chegar que são grupos botados, obviamente, de lados opostos. Sim. E conforme tu tem um apreço por um personagem, pelo Capitão América ou pelo Homem de Ferro, tu vai torcer por um deles. Sim. Da mesma forma que tu torce pelo Batman e pelo Super-Homem. Só que a questão ideológica de cada grupo tá bem clara. No Guerra Civil tá muito claro. No Super-Homem e no Batman não tá. Tá. Só que tá mais clara a questão do alienígena ser completamente alienígena, e não ser humano. E ali não, ali são humanos lutando por questão política e ideológica. A divisão, assim, ó, bem rápida, 2 palavrinhas que eu escolhi pra separar os dois. O Guerra Civil ele é mais político e o Batman é mais filosófico. Exatamente. Correto. Mas da questão dos alienígenas, por exemplo, no Batman é o Superman alienígena o tempo inteiro, do alienígena como estrangeiro, o invasor. Como se ser alienígena por si fosse ruim. Aham. E no Guerra Civil, por mais que seja sutil, também tem. Porque a Wanda é uma alienígena também. Eu não sei o que ela é. Ela é uma feiticeira alienígena? É uma espécie, tem os poderes diferentes dela. Tá. Então eu tá, não conheço tá direito relacionando. nos quadrinhos, né? Sim. Não, alienígena eu acho que ela não é. Não, ela não é nos alienígena. filmes- Não, eu acho que assim, a questão do até se tu quiser depois reformular, pra gente ficar mais de acordo, a questão do estrangeiro nesse filme que eu vejo é bem no iniciozinho, que nem a gente estava comentando em off também, eu e o Michael, que assim, a ação que dá errado pra sacada do filme, pro mote do filme, que é a explosão Sim. do hotel, ele se passa na África, né? E o que acontece? Explode, morre um monte de gente, tá? Fica todo mundo deprimido, mas não tem uma sanção, não tem uma ação jurídica sobre a Wanda que causa a explosão. Sim. Como se fosse assim, morreu africano na África, é normal. Mas se fosse nos Estados Unidos que morresse um civil, que nem assim, ó. Aí eles citaram como exemplo os outros filmes, né? Que morre gente lá quando atacaram Washington. É isso que eles Sim, estão sim. sendo julgados. Porque atacaram Washington, causaram. Mas lá foi só, morreu gente na África. É que o que eu entendo disso? Alguém precisa morrer, precisa ser uma perca, me corrijam, Perda. uma perda significativa, ou nesse caso foi a quantidade enorme de vidas, só que é sempre o segundo lugar que morre, sabe? Porque nos quadrinhos o Homem-Aranha morre, ele troca de lado, o Homem de Ferro convence ele a trocar de lado e em algum momento ele morre. Se o Homem de Ferro ou o Capitão América morrem, não tem mais história. Quem morre também é o Hércules nos quadrinhos. E nessa história em quadrinhos, apesar do Hércules ser meio apagado, ele tá muito bom. E ele também vem a óbito nos quadrinhos. Então a gente precisa sempre que alguém morra. Só que não pode ser o fio condutor. Aí, o que acontece geralmente? Tu pega o papel de algum estrangeiro, ou da pessoa negra, do árabe, do muçulmano, do asiático e tal, ele nunca vai ser o principal herói. Ele não vai ser o branco, europeu ou estadunidense. Ele vai ser sempre o cara que quase chega lá. Ele não vai ser Capitão América, ele vai ser o Gavião não sei o que ali, sabe? Que é o braço direito do Capitão América, Mas é o que pode morrer. É o que pode morrer. É o descartável. Mas pode ver no filme como é que a coisa é que a gente tem 2 diferenças desse mesmo arco do filme e do quadrinho. No filme, o estopim da coisa é a explosão na Nigéria. E no quadrinho, o estopim da coisa
É quando vai uns adolescentes, super-heróis Que eles têm superpoderes, sabe? Aham, e eles vão lá e... Uma escola, né? Que eles explodem. Não? Eles explodem um quarteirão inteiro, na real. É, Mas ele- esse quadrinho dá destaque a uma escola infantil. Porque o filme ele vai ter uma abrangência muito maior, ele vai ter uma repercussão maior. Então ele não pode explodir uma escola branca no Exatamente. meio de um bairro todo americano. Ele prefere explodir um prédio lá onde tem nigeriano. Exatamente. E assim, é isso que eu tava dizendo, assim, ó. E lembra que a gente teve uma... Desculpa cortar, e eu já falei que a gente tem que melhorar isso. Mas é que nem a gente falou, a gente tá através de fontes diferentes, isso é muito novo pra gente. Então, por favor, comentem lá se vocês não estão entendendo o que tá acontecendo ou se preferem, assim, um clima mais acirrado, o que eu super gosto. Mas em aulas que a gente teve, quando a gente foi ver aquele filme A Negação do Brasil, um documentário, recomendo no YouTube, pessoal, assistam A Negação do Brasil, que é sobre como o negro é retratado nas novelas brasileiras e na mídia. Aproveitando, eu queria dar os parabéns à Petra pela indicação ao Oscar. Ah, verdade. Muito bem representado, pelo menos uma coisa boa saiu do Brasil. Exatamente. Mas voltando aqui, a gente teve aula com o Arilson, que ele é professor, ele é ativista e tal, uma grande adição nas nossas vidas. Ele falava que quando o negro começou a ser representado numa classe social elevada e tal, com dinheiro, com estudo, nas primeiras novelas do Brasil que deram essa oportunidade, eles não eram negros. Porque eles não tinham nenhum pano de fundo em que o personagem precisasse ser negro. Ali, independesse da cor que fosse, seriam pessoas ricas tendo uma vida de rico. Eles não tinham questões raciais criadas nos personagens. E a gente vê isso muito nesse filme do Capitão América aí, porque tem personagens negros. Só que eles poderiam ser de qualquer cor. Eles poderiam ser ET, eles poderiam ser espíritos. Da mesma forma que alguns brancos também poderiam ser, porque... Mas, é claro, a gente é construído numa sociedade branca, então... Eles não trazem nenhuma luta de racial, da dificuldade. Ou o próprio Pantera Negra também, nesse filme, ele não é tão engajado, se não porque me ele engano, é rico, né? Ele vem do só Wakanda como lá, rico, como ricaço, Wakanda, que é bilionário, o país mais desenvolvido da África. Ele é um príncipe, né? É um príncipe. Ele é um Batman com linhagem real. Então... Mas, enfim. Aí, o que me chama a atenção nesses filmes e que eu acho que foi o central pra mim foi, assim, a venda ideológica, como a gente citou no início. E o que esses filmes fazem? Eles pegam momentos contemporâneos que a nação americana está passando, o ocidental está passando, e tenta transmitir esses valores. Por exemplo, os dois filmes eles foram feitos justamente quando as ações humanitárias de instituições e de ONGs estavam denunciando os bombardeios americanos a civil. Sim. Na Síria, no Iraque, no Afeganistão. O que pega muito mal. Tava morrendo muito civil, muita criança. Eles estavam bombardeando escolas, as bombas burras que eles chamam, né? Sim. Estavam caindo em escola, teve uma vez que caiu em um hospital. Então, assim, eles começam a fazer filmes e produções, então eles vão usar a mesma fórmula que eles usam no passado para reforçar, por exemplo, nacionalismo, quando criam o Capitão América, né, com a bandeira, ou o Homem de Ferro, enfim, para defender alguns valores, eles vão usar a mesma forma, eles vão fazer os filmes de heróis. Sim. Neste caso, eles fizeram o Super-Homem versus Batman e depois o Guerra Civil, que é o pano de fundo, assim, mais ou menos, das duas histórias. Sim. Que civis estão morrendo, mas em guerra de uma superpotência, de um super-herói, no caso o Batman, depois, ou o Capitão América, enfrentando um super-vilão ou outra criatura semelhante, vai acontecer esse tipo de consequência, vai morrer gente, que nem nas lutas do Super-Homem com o vilão lá, que é o Zord. Quem? E o Super-Homem é o Zod, que O virou o Zod, monstro final. isso. Que é o E no Guerra Civil é o Zimo. É, o do homem do Super-Homem, na luta dele, ele acaba derrubando um prédio onde tem civil dentro e até morre um funcionário do Bruce Wayne, uma coisa assim. ele fica paraplégico. Isso causa o impacto para fazer o Batman
combater, começar a pegar o ódio pelo super-homem. Sim, sim. É nesse ponto. É. E a mesma coisa acontece ali no Guerra Civil. É uma irmã de uma criança, a criança chora. ele abraça a Então criança. esse é o que vai motivar Aí depois o Homem de Ferro descobre que o cara matou o pai dele, não sei o que tem, mas assim, ó, são civis que morrem, que fazem os heróis entrarem em movimento, né? Então assim, mas no final dos dois filmes vai acontecer a mesma coisa. Todo mundo vai ficar de bem e dizer que morte de civil acontece nas guerras. Exatamente. Então essa é a grande, que pra mim é a ideologia que vende nesse filme. É porque tu acaba tornando esse conflito não justificável, obviamente, mas tu torna ele tão maior do que apenas a morte, porque tu vira de fato a defesa do ideal, a defesa do estilo de vida, a proteção contra o estrangeiro, a proteção contra o inimigo. Né? Daí o inimigo pode ser um mutante, pode ser um alienígena, ou pode ser alguém que tu apenas tem medo. Sim. O Trump agora, ele começou essa guerra toda, esse conflito todo no Iraque, no Irã, né? Porque claramente ele tá mal na questão política. Ele tá em ano de se preparar para a reeleição. Ele tá num ano onde ele tava correndo o processo de impeachment dele. Por mais que todo mundo sabia que não ia dar nada, isso queima o filme perante a opinião pública, Sim, né? claro. Então ele precisava de um motivo. O que o americano faz a cada 5, 6 anos que não é uma guerra? Sabe? Então ele botou um conflito, ele colocou questões, eu não lembro se ele tinha falado, ele botou a questão humanitária da proteção do interesse dos Estados Unidos para invadir um país e matar uma pessoa, porque eu não tô aqui defendendo o militar que morreu, mas o que eu tô querendo dizer é que ele Não, ele tem uma autonomia pra ir invadir um país, tocar um Sim. foguete, e aí aí ele se deu por satisfeito, e até tu vê que tem uma certa ligação até nesse ponto com o filme do herói, Sim. porque é justamente isso que a ONU no filme do Guerra Civil tenta fazer. A ONU quer sancionar ali, vocês têm que ter a aprovação da ONU pra agir. Sim. E o Capitão América diz, não, gente, eu sou americano, eu sou ocidental, eu que decido quando eu devo agir. Sim. Né? Exatamente Eu sou um homem isso. livre. Eu sou um homem livre, então assim... Não tô em Cuba, vai pra Cuba! O Trump autoriza uma morte, uma execução num país estrangeiro, né? E se contenta, aí o país... Mas o Bush também, o conselho da ONU falou que não ia ter guerra, que não tinha arma nuclear, e ele falou, não, eu vou lá. Sim, E foi. e foi. Exatamente. Justamente pelo teu poderio, que tu sabe que militarmente e economicamente, né, em muitos mentes, ideologicamente, os Estados Unidos, ele é o padrão do mundo, né? Se chega um super-homem aqui e fala, me leve ao seu líder, eu vou ligar pro Trump e falar, Trump, olha só, chegou um cara aqui, sabe? Então, justamente por os Estados Unidos ter todo esse poder, ele vai agir da mesma forma que os heróis agem. Aí sim, eu consigo pegar relações e eu consigo usar os conceitos daqui nessas transposições entre quadrinhos e realidade. Porque a gente consegue ver. Só que agora aplicar puramente em realidades que são distintas, que não tem que não tem um ano em que acontece, não tem a gente não tem uma história, porque a gente não sabe a história que veio antes. A gente não sabe se no mundo do Super-Homem teve Império Otomano, sei lá, sabe? Porque isso não nos é contado. A gente presume que é, porque a gente presume que é a nossa terra. Então, eu tenho esse problema. Mas o que não acontece mais no Flash, né? Essa série, por exemplo, que passa na Netflix, meu filho acompanha, o Flash, são várias terras. Então Terra 1, a Terra 20, a Terra 34. Exatamente. E aí vai chegando os mesmos personagens, que o mesmo ator que faz. Chega assim, eu sou da Terra 34. Ele tem barba. Mas lá não teve tal coisa. Ele chega e ele discute Sim. a história. Mas isso lá não tem. E o outro vem com uma outra linguagem, porque não tem, Sim. sabe? Isso no Flash se resolveu. Esse Sim. problema criando esses mundos. Então a gente tem que estar sempre atento, né? Quando a gente for observar, ver algum filme. Claro que a gente tem que curtir a produção, né, de entretenimento, como um entretenimento mesmo. A gente não Sim. pode pegar tudo que a gente falou aqui, agora eu vou sentar, vou ser chato em todos os filmes. Não, Sim. a gente Olha 2 vezes o filme. A gente tá Fica chato na segunda vez sozinho, né? Exatamente. a gente discute, a gente... Tá, Michael, e aí? Eu que vou encerrar. Não, Sabe? na verdade a gente não vai encerrar agora. Não, as considerações finais do Michael Douglas. Não vai ser agora, porque agora a gente tem a dica de cultura. Diga de Dica de cultura! cultura!
Né, a gente Puta que pariu, tá eu aqui me esqueci. dele a falada. Eu me esqueci da dica de cultura, eu não separei Eu vou fazer como eu sempre nada. faço, eu olho na hora. Partindo da nossa dica de cultura agora, eu vou começar então, já que tá todo meio perdido. Eu vou recomendar a leitura do texto do site avoyager.net, que é A Origem do Fascismo em Batman e Superman. E eu, obviamente, vou recomendar as duas produções do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que são o quadrinho, que pelo amor de Deus tem como baixar, e a animação que fizeram do quadrinho. Cada episódio, que eu tava falando pro Michael, acho que em off, que tem 1 hora e alguma coisa, 1h30, e eles tratam fielmente o que tá na história em quadrinho. É uma... Pra entender o Batman, que a gente conversou aqui, eu acho que é de extrema importância. Eu vou passar a palavra aqui pro Rafael, que tá um pouquinho mais preparado. Acredito que todos que estejam escutando o podcast, por acreditarem e pensarem semelhante aos nossos aqui apresentadores, participantes, já devem ter visto, mas mesmo assim eu vou recomendar na minha dica de cultura o Democracia em Vertigem. Petra Costa vai representar o Brasil no Oscar como melhor documentário de longa-metragem. É um filme que explica de forma clara o que foi o golpe na democracia do Brasil. Eu acho que é fundamental para quem não acredita, para quem não viu ainda e acredita que não foi golpe, deve assistir esse documentário. Perfeitamente. Ele entra em tudo que a gente estava falando, da questão política, da questão de criar inimigo, da questão de pensar a sociedade como ela é. Exatamente. Criação Como de se medo, inventa o exatamente. inimigo, né? E por fim aqui a gente tem o nosso mestre de cerimônias, que sempre começa o programa com a sua dica de cultura. É mestre de Cerimônias. Por isso que é MD. Tá, eu vou recomendar algo bem inusitado, que é um anime, ó. Tá certo. É um tá bom. aninho, tem aqui anime. para aniversário. Tá. Akira? Akira é boa, Akira é muito boa. Akira é a o gente tem melhor que fazer anime. uma análise de Akira. Vou falar vou recomendar o Psycho Pass, que é um anime de polícia e ladrão, onde tem um carinha com uma arma de raio laser, que aliás é um casalzinho de PMs com uma arma de raio laser, em que existe PM e bandido. policial militar. Isso. Ah, tá. Em que existe que daí eles têm a arma de raio laser deles, mata conforme o coeficiente criminal da pessoa. Então se a pessoa realmente não fez crime, ela não morre. Isso, porque tu pega a arma, tu aponta a pessoa, e se ela não fez o crime aparece um coeficiente criminal, então a arma ou vai dar um tiro Que não mata, não letal, o que for, não né? letal, isso, ou vai matar na hora. E detalhe, se a pessoa tiver com uma mentalidade assassina, fielzão mesmo, vai matar mesmo não ter feito assassinato. Porque a pessoa tá imbuída já de fazer um crime. E daí é um anime Pra que prevenir. retrata muito bem uma sociedade de controle. Em que Muito existem câmeras pra todo lado que medem o coeficiente criminal das pessoas. E quando essas câmeras detectam algo subindo, elevando, a polícia é acionada na hora pra... Tipo um Minority Report. É o que eu ia comentar. Me lembrou muito do Minority Report. Então muito eu acho que a gente já pode ir encerrando esse bloco. E é claro, a gente pode recomendar a questão de Sociedade Vigiada, ou Foucault, Vigiar e Punir. A gente pode pegar... V de Vingança, V de Vingança, um baita do filme. O Said falando do orientalismo. do orientalismo e a criação do oriental no cinema. A gente pode pegar o Zizek, que fala de ideologia. A gente pega... Guia pervertido da ideologia. Qual que é aquele... Que a gente teve uma aula... Que eu comprei o livro... Enfim. Assim, pessoal. Uma descrição mega que não ajuda em nada, mega genérica. Mas o nosso projeto aqui, que hoje ficou devendo teoria e acabou ficando mais num debate, a gente vai aprofundar mais teoricamente, com mais nomes, é claro. E também vamos dar um desconto, né, pessoal? Acabou as férias agora, tá todo mundo cansado, voltei a trabalhar hoje. Eu já tô há 12 horas. Já tô há quase 20 horas fora de casa. Então, a gente vai passar para as considerações finais e a nossa despedida. Eu acho que o Rafael já pode dizer o que ele achou do debate, talvez do programa, e até o que a gente vai querer de vocês também depois, um feedback para saber se a gente pode fazer isso, se vocês se interessam, né, por algo não tão acadêmico assim. Eu acho que o
programa em si foi muito interessante porque a gente saiu um pouco da academia de novo, né? A gente não ficou bastante, só por naquela sinal. parte teórica e partimos bem pro lado do entretenimento, que a gente estava propondo fazer os filmes. Mas o que eu sempre, a minha recomendação é saber que aquilo que tu tá olhando não é inocente. O que tu tá vendo, uma novela, um filme, um comercial na televisão, que não é inocente. Ele tem- Isso me lembrou agora, desculpa falar isso e recomeçar todo o bate-boca, só que assim, ó, lembra quando teve a exposição queer aqui em Porto Alegre, que teve toda aquela confusão de boicote ao museu, das sim, pessoas claro. falando mal das obras? Teve um momento que tinha o quadro Interiores do Brasil, que era um cara que se dizia que estava fazendo sexo com uma cabra. E se eu não me engano, o autor falou assim, isso acontece no interior. E a gente tem que entender que aquilo, por mais que seja uma representação da realidade, não é a realidade. Então ela não pode ser julgada como a realidade. E eu acho que era isso que eu queria dizer no início do debate. Por não botar os conceitos frios numa reprodução artística que, apesar de reproduzir a realidade, ela não é a nossa realidade. Nunca é, Ah, né? meu. O real não Eu já existe. vou contra vocês e pra mim é. Então a gente tem realidade. que não pode produzir o cara tendo um caso com a ovelha porque... Não, acho que tem que produzir. Só que por mais E aquilo que é a realidade. Não, porque da forma que aquilo não é um cachimbo, aquilo não é realidade. Isso é uma representação. Mas Sim. uma representação de algo. Mas a gente Sim, nunca vai ter mas não é o O realidade, fato real não puro. tá ali, mas o fato tá sendo denunciado. Mas a gente Sim, não, mas não é o fato. Mas o real não existe. Aí que tá. Ah, vamos tomar no cu, meu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço. Não vamos encher o cu de bolacha porque vai ter pizza Porque a depois. gente vai encher de De linguiça, de calzone. calzone.